Bom dia. Dia. Aurimar, Oi. você sabe se não tiver gente suficiente para dividir a turma em dois, vai ser uma turma só que vai frequentar a escola do terceiro ano? É, vai ser uma turma só. Ah, tá. Obrigado. Mas vocês vão para a escola? Eu vou. Vai depender muito, né? Se tiver muito aluno, vai ter que dividir a turma de vocês. Senão, vai ter um revezamento. Ok. Enfim, você entendeu, né? Não é nada disso que eu falei, mas é o que você entendeu. Abre o bate-papo? Sim. O bate-papo está aberto, tá, pessoal? Pode preencher lá. Ok. Vamos lá, pessoal, vou começar. Olha só, eu vou falar duas coisas aqui que vão ajudar vocês a diferenciar a primeira geração da segunda geração, tá? Então, quem quiser anotar aí para manter isso sempre claro na cabeça, quando a gente fala da primeira geração do modernismo, que é essa que começa ali com a Semana de Arte Moderna e vai até 1929, aquela primeira fase, né, muito preocupada em destruir tudo para construir algo novo no Brasil, muito ligada à cultura brasileira e tal. A gente pode dizer que essa primeira geração ela tem artistas, né, autores engajados. E o engajamento que eles fazem é um engajamento estético, tá? Toda a preocupação deles está com a estética da construção literária, certo? Nós estamos preocupados muito com a linguagem que se vai usar, eles vão se preocupar muito com a forma com que a poesia vai se apresentar, né? Então, essas preocupações muito estéticas ligadas à construção da poesia faz com que a primeira geração seja uma geração de engajamento estético, tá? Essa é a principal diferença. A segunda geração, que começa em 1930, e aí a gente está passando por uma crise, né? A gente tem muitas dificuldades no país, a seca no Nordeste, o Getúlio Vargas assumindo o poder, então, sabe, desconstruindo politicamente tudo aquilo que se tinha até então no Brasil. A gente tem um movimento forte ao mesmo tempo, a gente entra numa ditadura, né, num governo ditatorial com Getúlio, e a gente tem um movimento muito forte mundial de implantação do comunismo, e aí a abertura daquela disputa entre capitalismo e socialismo, isso gera, né, gera uma geração de engajamento político-social, tá? Então, a primeira geração é uma geração de engajamento estético. E a segunda geração vai ser uma geração de engajamento político-social.
Então, a escrita desses camaradas, né, o que eles escrevem, a produção que eles têm, é um movimento que se organizou para mostrar as dificuldades políticas que o Brasil tem, as dificuldades sociais, né, a miséria, a fome, todos esses pequenos pontos que interferem na economia do país, na política e na sociedade, regionalizado. E essa que é a diferença, tá? Porque eles não estão mais com o olhar voltado para um grande centro, ou olhar voltado para São Paulo ou Rio de Janeiro. É regionalizado essa investigação, esse engajamento de denúncia social, de denunciar o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Dentro disso, a gente vai ver hoje o Graciliano Ramos, que ele talvez seja dessa segunda geração o cara que mais se destacou, né? A gente tem a Raquel de Queiroz ali, que faz um trabalho quase que pioneiro, né, nessa situação. A gente tem o José Luiz do Rego, que escreve com propriedade, porque ele viveu tudo aquilo ali. Mas talvez na prosa desse grupo regionalista de engajamento político-social, ninguém foi tão, sabe, entranhado na história e escreveu muito claramente aquilo que viveu como o Graciliano Ramos. Primeiro, porque ele é da Seca, ele é do interior da Paraíba, se não me engano, ele é paraibano, alagoano. Ele nasceu na cidade de Quebrango, né, Alagoas, tá aqui, ó. Então, ele daquele interior ali do Alagoas, próximo à Paraíba, naquele sertão ali. Então, ele vivenciou todas essas questões da regionalização, da seca e tal. Ele viu a opressão desse governo militar, porque ele era do DIP, do Departamento de Instrução Pública, ou seja, ele era do cara que ajudava a meio que organizar a cidade. O governo militar tinha isso, né? Instrução pública, como as pessoas deviam se comportar e tal. E ele é preso. Ele é preso e acusado de comunismo, porque a escrita dele vai revelar esses aspectos. Quem leu Vidas Secas ou assistiu aquele resumo que eu mandei lá em animação, você percebe, por exemplo, que dentro do livro tem, inclusive, o Fabiano, que é o personagem principal, ele é oprimido por... Deixa eu adicionar pessoas aqui. Ele é oprimido pelo próprio governo. Então, o governo, né, não na sua Constituição, mas nessas pessoas que têm o poder, né, de trabalhar para o governo, eles oprimem essas pessoas. Além disso, o Graciliano Ramos também mergulha ainda mais nesse engajamento político-social, quando ele é preso, colocado num porão de navio imundo, sem condições de higiene, e é transportado de Alagoas para o Rio de Janeiro, preso pela ditadura, acusado de ser comunista, sem ter, né, se manifestado de forma comunista, apenas pela sua escrita e seu comportamento lá nessa sociedade, onde ele foi até prefeito em Palmeiras dos Índios durante um tempo. Ele era funcionário público, e ele é preso, torturado, e ele vive ali, né, esse pesadelo todo. E aí, fruto de tudo isso que ele viveu, ele escreve um livro muito famoso, talvez um dos mais importantes dele, que é o Memórias do Cárcere. Então, Vidas Secas, São Bernardo e Angústia são 3 livros escritos durante o período que ele ainda está livre, morando lá no Nordeste. O livro Memórias do Cárcere é escrito depois, já bem lá na frente, depois que passou essa segunda fase. Então, é um livro que até foge um pouco das características da segunda geração, tá? Tem que ficar atento a essa cronologia. O Memórias do Cárcere é um livro escrito depois que ele é solto, né? Então, ele escreve, são memórias, ele escreve das suas lembranças desses presídios, desses navios, né? Que ele ficou lá abandonado, das torturas que ele sofreu e tal. E aí, quando ele lança esse livro, e ele não é publicado em vida, ele é publicado, é uma publicação póstuma, né? Publicado depois da morte dele, e é um livro que tem uma característica toda diferente. Mas tanto esse livro escrito depois e publicado depois desse período da segunda geração, da geração de 30, ele mesmo assim ele encontra ligação com os outros livros e com o período na questão do engajamento social, do engajamento político e na discussão que ele promove. Em Memórias do Cárcere,
esses relatos todos que ele faz, ele coloca você como leitor, né, mesmo ele relatando todas essas crueldades feitas com ele, todas essas dificuldades com que ele passou, você não se põe no lugar do Graciliano, você se põe no lugar de todas as pessoas que passaram pelos exílios, pelas prisões promovidas pela ditadura militar, tá? Então, o livro tem essa característica, ele põe o leitor na posição de todas as pessoas que sofreram com a opressão do governo ditatorial, tá certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho de quem era Graciliano Ramos, tá? Um dos autores mais frequentes no Enem. Ao lado de Raquel de Queiroz, Jorge Amado e José Lins do Rego, Graciliano Ramos é considerado um dos maiores romancistas da segunda fase do modernismo. Tá? Qual a vantagem dele? Ele escreveu mais, ok? Não escreveu mais que o Jorge Amado, que escreveu assim muito, mas a Raquel tem uma importância, né, grande no livro, com o livro dela. O Jorge Amado tem um volume de produção muito grande, mas no conjunto da obra, talvez o José Lins do Rego tenha maior importância. A economia verbal, né, a economia que ele tem na escrita, Vidas Secas é um livro muito enxuto, muito pequeno, mas com uma riqueza de detalhes assim, imensa, tanto é que é um livro que aparece no Enem todo ano. A economia verbal e o perfil psicológico e sociopolítico. Então, traçar muito bem o perfil psicológico do personagem. Oi. Gabriel está querendo saber se você pode aceitar ele para entrar. Mas não está aparecendo aqui para mim. Tá bom. Obrigado, Ali. Tá aceito. Então, assim, traçar muito bem o perfil psicológico, né? Essa era uma característica dos realistas, e é uma característica desse grupo também, porque eles são neorrealistas, definir muito bem o perfil psicológico do personagem. Quando você define muito bem o perfil psicológico desse personagem, o leitor não enxerga aquele personagem como uma pessoa separada. Ela consegue se colocar no lugar dele, ela consegue estabelecer uma relação de empatia maior, né? Então, isso é muito comum, justamente desse tipo de autores, os realistas, né, neorrealistas, porque eles buscam justamente fazer com que você se ponha no lugar, você sinta realmente aquilo que está sendo denunciado ali. Então, ele tem um perfil psicológico e ele tem um perfil, né, de muita escrita relacionada às questões sociais e políticas, o que incita uma visão crítica sobre os rumos da sociedade. Então, essas características, né, são sempre feitas com um tom muito áspero e muito preciso. Esse tom áspero vem carregado de ironia, de sarcasmo, né, e de muita sutileza. No livro Vidas Secas, por exemplo, né, o livro é cheio desse tom áspero, que incomoda as pessoas, né? E são detalhes. O simples fato, por exemplo, dele não aparecer o nome do filho, ele chama de filho menor e filho maior, né? Então, os filhos daquele casal não tem nome, mas a cachorra tem nome. E o nome da cachorra, né, que morre de fome seca, chama-se Baleia, que é um personagem, né, um animal que vive no mar. Então, ele cria esse contraste, essa distorção toda, para provocar. E é daí que vem esse tom áspero dele, tá? Que a gente classifica como áspero, né? Porque incomoda, causa até uma certa incômodo na gente ao ler. Nesse livro, por exemplo, Vidas Secas, você tem aí a morte da cachorra-baleia, que é uma das cenas mais tristes, né? Professor, tem muita gente que chora ao ler esse trecho, olha. A baleia não foi sacrificada, não? Sim. É isso que eu estou falando. A cena em que ela é sacrificada é uma das cenas mais tristes do livro. O ano passado apareceu ou na prova do Enem ou num simulado, não lembro bem. Eles colocaram justamente a cena da morte da baleia, que é uma cena muito triste. Eu vi alunos, acho que foi no simulado do SAS ano passado, tinha alunos chorando ao ler aquele trecho. E é muito triste, né? E a baleia, então, esse contraste, né, de você ter um animal com o nome de baleia e tal,
tudo isso cria muito essa linguagem muito de aproximar o leitor da obra, tá certo? Então, ele foi preso pela política do Getúlio Vargas e transferido para a prisão no Rio de Janeiro. Pesava sobre o autor a acusação de ser comunista. Nesse momento, pessoal da geração de 30 aí, é aquele momento relatado lá naquele filme que vocês já assistiram, da Olga Benário, né? Do tipo de grupos, né, dentro do Brasil implantarem o comunismo aqui. Então, todo o restante, o governo, a igreja, a sociedade, tinha verdadeiro pânico do comunismo, tá? Porque foi criado assim, um monstro na cabeça dessas pessoas, do imaginário, pessoas religiosas, o governo. Então, era realmente um pânico. Então, muitas pessoas eram acusadas de comunismo mesmo pelo medo. Criou-se um pânico e muitas pessoas foram acusadas injustamente. E aí o livro Memórias do Cárcere é o que registra esse momento dele da prisão e tal, e do período que ele passou preso no Rio de Janeiro. Quando ele sai, eu acho até por revolta, né? Em seguida, ele filiou-se ao Partido Comunista e visitou países como Tchecoslováquia e União Soviética, que eram berços dessa representação comunista. A crítica literária aponta São Bernardo, Angústia e Vida Seca como sendo os melhores romances, seus melhores romances. O livro São Bernardo questiona a luta pela ascensão social. O São Bernardo, pessoal, é um cara que nasce pobre, muito pobre. Eu acho que ele foi abandonado pela família, a família morreu, alguma coisa assim, e ele é criado por uma família pobre, e ele trabalha na roça e tal, e aí ele, numa situação lá, ele vai preso. Quando ele sai da prisão, ele começa a andar pelo sertão e a trocar, a barganhar, fazer empréstimo, né? Roubar, matar. Ele vai fazendo uma série de coisas que vão dando a ele dinheiro, até o momento que ele consegue dinheiro e ele se aproxima do dono da fazenda São Bernardo, que era o grande objeto de desejo dele, né? Ele queria ascender socialmente. Para ascender socialmente, ele precisava ter uma fazenda, ser um fazendeiro. Ele visualizava, né, ser como aqueles fazendeiros muito ricos que haviam por ali. E aí ele se aproxima do dono dessa fazenda, ele percebe que esse homem já está nos últimos momentos da vida dele e que o herdeiro dessa fazenda é um cara muito frágil, muito inseguro e viciado por jogos. Ele se aproxima desse camarada, incentiva ele a jogar e tal, começa a emprestar dinheiro, até que chega um ponto que ele troca as dívidas que esse rapaz, esse herdeiro, acumula com ele pela fazenda. Aí sim, aí o Paulo Honório, né, que é o nome do personagem, ele vai chegar ao ponto que ele queria, né, que era ser fazendeiro, proprietário e tudo mais. E aí ele se casa com uma mulher, né, e com uma mulher fina, né, uma mulher de berço, com toda a educação, com estudo, e que gera justamente um contraste muito grande com ele. Esse casamento traz, né, um casamento com Madalena, um contraste muito grande, porque ele é um cara que ascendeu socialmente, mas ele não evoluiu a esse patamar, né? Ele só conseguiu dinheiro para estar naquela posição, mas ele não tem comportamento e tal, para tudo aquilo ali que o dinheiro lhe trouxe. Então, isso vai criando um desgaste. Madalena vem morar com ele, casa, tem filho, e traz uma tia junto. E eles têm um filho, só que nem Madalena dá atenção ao filho, nem ele. E a história vai se desenrolando até que Madalena se suicida, a tia vai embora, e todo mundo abandona, e no final ele se sente sozinho, ele fica sozinho porque ele não aprendeu a conquistar pessoas e a aproximar as pessoas. Ele só teve foco na vida toda dele em ter coisas, bens materiais e ascender socialmente, tá? Então o livro fala disso. O livro Angústia eu nunca li, tá? Mas é um livro que fala sobre os dramas cotidianos de um cara, de um burocrata, né? Que é o Luiz da Silva, e são apresentados esses dramas ao leitor. Eu não li esse livro porque, olha que coincidência, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, eu comprei uma semana depois que eu havia comprado o livro, por coincidência, um amigo meu que é espanhol e que estava estudando a língua portuguesa, né? Ele começou a estudar o português, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu não tinha o livro Angústia, do Graciliano Ramos,
porque a professora dele de português tinha indicado a leitura desse livro. Aí eu peguei e enviei esse livro para ele, nunca mais comprei outro e não li. E é um fato curioso, né? É um livro que a gente quase não fala aqui no Brasil, e um espanhol lá na Espanha, em Madrid, morando em Madrid, estudando português, interessado nessa obra. O outro livro é o Vidas Secas, eu recomendo mesmo, tá, pessoal? Quem não leu essa obra, assista pelo menos o vídeo de animação que eu reenviei hoje nos grupos, porque é um livro que cai. Ou ele está falando de um trecho da obra, ou ele está falando da estética da obra, ou ele está falando do autor, ele sempre aparece de alguma forma, tá? Então essa é uma história que tem que ficar aí muito clara para vocês, na cabeça de vocês, tá? É uma relação conflitante entre o homem, a natureza e a sociedade, apresentando a luta pela sobrevivência. Está muito dentro desse engajamento social e político que a gente está falando, tá? Aqui eu deixei também um resumo para vocês desse livro Vidas Secas, que eu achei na internet, e é um resumo que vale a pena, tá? O livro é uma crítica, ele faz denúncia social do sertanejo, da opressão do governo e da seca do sertão, a problemática do sertanejo, que vem envolvido com tudo isso aí, a ditadura, o engajamento e denúncia. Essa opressão do governo está descrita no livro quando o tal do policial amarelo é o símbolo da opressão, né? Ele se envolve num atrito lá com o Fabiano, que é esse cara pobre, miserável, que não tem nem o que comer e beber, e nem da família, e ele, do nada, né, por puro orgulho, por puro poder, né, abuso de poder, ele oprime o Fabiano, prende o Fabiano. Então esse tipo de denúncia, né, que está presente no livro, que o governo, né, e a própria sociedade, ela está ali para oprimir cada vez mais a quem já é oprimido. E isso vai se desenvolvendo nos livros, na obra dele. Por isso que a gente diz que é uma obra de engajamento social e política, tá? Porque vai mostrar a dificuldade desses sertanejos, vai mostrar a dificuldade deles com a seca, vai mostrar que o governo e os representantes do governo que estavam ali para ajudar não ajudam, não colaboram e só vão piorando essa situação, tá? Então, tem o sofrimento dos personagens privados dos direitos básicos da vida, personagens excluídos e marginalizados socialmente, é o que representa aí a obra. O nivelamento entre os bichos e os homens, a gente tem o zoomorfismo, a família de Fabiano, né, em condições animalizadas, e com comportamento muitas vezes animal, e o antropomorfismo, né, a cachorra-baleia, personagem mais humana da obra. Ela tem um momento que ela chega morta de fome, ela caça uma preá, e ela vem toda feliz com essa preá na boca, eles tomam a preá dela, assam, comem e dão a ela só os ossos. Então, assim, um comportamento animal da parte deles e um comportamento muitas vezes humanizado da personagem baleia. Tanto é que ela tem nome e os filhos não têm nome. É um romance cíclico, né? Ele começa com eles na seca, miserável, vão vivendo todas as situações e eles terminam o livro na mesma situação de seca, de migração, de miséria e de fome, tá? O espaço é o sertão nordestino, cerrado, ambiente hostil. Toda a obra é construída dentro desse posicionamento neorrealista com 2 L's, nordestino, né? E é da segunda fase que representa muita tristeza desse ambiente, desse espaço, tá? São Bernardo, eu já contei a história para vocês. Então, essa é a obra do Graciliano Ramos, tá? Um autor de engajamento político-social, como é o engajamento de todos os autores do período, principalmente os de prosa da segunda geração. Os 3 livros importantes dele são São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, dentro da segunda geração. Pós-segunda geração, lá na pós-modernidade, ele lança o livro Memórias do Cárcere, que representa esse momento dele de prisão. O livro que vocês devem dar muita atenção é o Vidas Secas, porque está sempre no Enem. Outro autor, agora a gente já encerrou a prosa, tá? A gente já falou sobre os autores da prosa. A gente vai falar sobre os autores da poesia. Eu vou falar hoje sobre 2 que são assim os de menos destaque, de menos importância dentro da poesia, tá? Depois a gente vai falar de Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade, que são 3 expoentes desse tipo de poesia.
Mas a gente tem o Jorge de Lima, né, que é um alagoano também. Ele tem, no início da poesia dele, ele tem influências neoparnasianas e simbolistas. As primeiras poesias ele tem muitas dessas características. Depois ele vai aderir ao modernismo e dialogou com o nativismo e o misticismo. O nativismo é a defesa dos nativos de um país em detrimento dos imigrantes. Ele está vivendo aquela fase da imigração, né? Ele tem esse comportamento aí de chamado nativismo, que eram as pessoas que defendiam os nativos do país, como se o Brasil tivesse algum nativo no seu índio, e em detrimento a esses imigrantes que estavam vindo, tá? Aí, envolvido com tudo isso, ele tem muito, também aqui nesse slide não está falando, tá? Mas o Jorge Lima, ele escreve muitas poesias falando do negro e do trabalho e da convivência entre o negro e o branco nos engenhos de cana-de-açúcar, tá? O poema Nega Fulô, que é muito conhecido e aparece também nos simulados e no Enem de vez em quando, já apareceu no Enem, ele fala muito disso, da relação de trabalho, de comportamento e de relacionamento entre os homens e mulheres brancas e pretas nos trabalhos de engenho, tá? Até porque ele cresceu nesse espaço aí de engenho. Depois, a poesia dele vai mudando um pouco quando ele conhece o Murilo Mendes, que é o outro autor que a gente vai falar, e os dois juntos entram, né, numa nova fase de poesia, que eles começam a escrever uma fase mais surrealista. Eles escrevem umas poesias mais fantásticas, mais surrealistas, muito aproximada de um movimento que a gente vai ver que é ligado ao misticismo e ao catolicismo, tá? Eles têm um forte impacto religioso, os autores desse período. O Vinícius de Moraes, no início da obra dele, depois ele vira um boêmio, né, escreve música e tal. Mas no início da escrita dele, ele é um cara extremamente religioso, católico, fervoroso, a Cecília de Meireles e esses dois autores, tá? Então ele é influenciado pelo parnasianismo, pelo simbolismo, no início, mas depois eles vão dando um outro aspecto à obra deles, que é uma escrita mais surrealista. O Murilo Mendes tem a mesma característica, só que o Murilo Mendes ele não tem muito dessa fase inicial, simbolista, parnasiana, que o Jorge tem, e nem é muito voltado à escrita relacionada ao negro e às questões do Brasil. Ele já começa nessa segunda parte do Jorge Lima. Então, a segunda fase do Jorge Lima é muito parecida com a do Murilo Mendes, tanto é que eles escrevem juntos um livro e eles apresentam um outro estilo de poesia, né? Esse novo estilo, ó, o Murilo Mendes estreou na literatura de 1930, já no finalzinho, né, dessa geração, com livros poemas, apresentando novas formas de expressão por meio de versos livres e da livre associação de imagens. Ele vai ter, na escrita dele, a ironia e o humor, que é típica do modernismo, e ele vai entrar nessa última fase aqui, ele e o Jorge Lima, uma escrita de muito misticismo. Eles são muito ligados ao catolicismo e às imagens da Igreja Católica, os símbolos religiosos da Igreja Católica, o espaço onírico e insólito, tá? Eles estão muito numa escrita surrealista. Eles são os grandes escritores, os dois, são os dois grandes escritores da poesia surrealista no Brasil, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma poesia cheia de ironia e do humor. O homem é o único animal que joga no bicho. Então aqui a gente tem, ó, o autor preferiu cultivar uma poesia complexa e mística, com linguagem fragmentada, pela construção de imagens insólitas e por uma visão messiânica. Principal representante, isso fez dele o principal representante da poesia surrealista no Brasil. No entanto, sua obra apresenta várias vertentes, resultado de suas influências e experiências: o cristianismo, o surrealismo, a poesia engajada, um neobarroco, né? Porque toda vez que a gente trabalha essa questão da relação muito emocional, que desequilibra as pessoas, é como se fosse uma volta ao barroco, né? A esse momento aí. O experimentalismo linguístico. A poesia a seguir é parte de poesias de caráter surrealista. Olha quais são as características de uma poesia surrealista. A mulher no fim do mundo dá de comer as roseiras, dá de beber as estátuas. A mulher do fim do mundo já é um personagem complexo para a gente, né? Dá de beber, dá de comer a uma roseira então que come, e uma estátua que bebe,
já é uma coisa que foge ao padrão lógico. E isso é característica do surrealismo. Deixa eu falar duas coisas para vocês. Ó. Neorrealismo são autores que escrevem com características similares àquela produção lá do realismo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eles são mais racionais, eles escrevem com mais objetividade, com mais razão, e estão muito mais ligados, né, em engajamento social, de denúncia social, muito forte. Quando eu digo neobarroco, eu estou restaurando características do barroco. Qual é a característica do barroco? São comportamentos mais emocionais. A pessoa está meio que desequilíbrio entre o plano físico, corpóreo, as coisas do mundo, os prazeres da carne, e aquilo que a vida espiritual, o mundo espiritual espera dele, e esse mundo espiritual é representado pela igreja e por todos os signos que essa igreja tem, tá? Então, o realismo invoca o neorrealismo invoca o racionalismo e o neobarroco invoca o emocional, tá? São comportamentos mais emocionais. Então a gente tem dentro da poesia da segunda geração, tá? Dessa geração de 30, dentro da poesia a gente vai ter muito desse pessoal com comportamento mais emocional, tá? Meio que desequilibrado, meio que desorientado pela questão da espiritualidade e muito forte a questão do cristianismo e da Igreja Católica, nesse período, nesse momento com essas pessoas. O poeta desenvolveu uma poesia religiosa sem, contudo, deixar de abordar temas voltados para a realidade social. Sua poesia busca reordenar o mundo, que é um lugar de caos, dando a ele uma lei própria. Tá? Esse é um tipo de poesia do Murilo Mendes. Então, esses dois poetas, eles vão entrar muito nesse campo do misticismo, do catolicismo e desse tipo de poesia, tá? Traz muito dos aspectos religiosos, mas também não abre mão dos aspectos políticos, ok? Ainda dá tempo? Então vamos falar sobre Cecília de Meirelles hoje também. Vocês estão aí? Estão, né? Todo mundo aí. Sobre a Cecília Meirelles, pessoal, ela é agora, né, quando a gente começa a falar de Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade, a gente vai voltar um pouquinho agora para o Rio de Janeiro, tá? Cecília Meirelles é carioca, o Vinícius de Moraes é carioca, e o Carlos Drummond de Andrade, que é o maior poeta da literatura brasileira, né, e o autor mais vezes mencionado no Enem até hoje, ele nasce em Minas Gerais, mas ele vai viver no Rio de Janeiro. Então, a Cecília Meirelles, ela começa também, assim como o Jorge Lima e o Murilo Mendes, ela começa a produção dela mais nessa vertente simbolista, ela ainda está escrevendo, né, com características neossimbolistas, fala, Natália. O compartilhamento não está indo. Deixa eu abrir e voltar novamente. Agora foi? Ainda não, para mim. Está aparecendo para vocês? Não. Oh, Natália, é só para você mesmo, tá? Os meninos estão vendo. Peraí, eu vou sair sem meu. Tá bom. Beleza. Então, eu vou trabalhar nesse resumo aqui da Cecília Meirelles,
Cecília Meirelles é importante para vocês, tá, pessoal? Também. Aliás, o que não é importante para vocês nesse momento, né? Tem até dó de vocês com tanta informação. Vamos lá. Característica da poesia. Então, eu fiz esse resumo aqui. Eu vou mandar o slide para vocês depois completo, com tudo, mas eu vou trabalhar só em cima desse resumo aqui, porque eu coloquei nesse resumo tudo que é importante sobre Cecília Meirelles, tá? A Cecília, ela vai ter um caráter muito reflexivo, né? É como se ela fosse uma autora. Tá aparecendo, Natália. Tá tranquilo agora, gente. Valeu, obrigado. O caráter reflexivo, quando eu digo caráter reflexivo, é que ela é uma autora muito voltada para si, para dentro, sabe? Ela discute muito questões existenciais, então ela reflete muito sobre a vida, sobre o comportamento dela, sobre o amadurecimento, sobre essas questões. E a sua escrita, ela tem um caráter muito abstrato, ou seja, não se preocupa necessariamente com a realidade, né? Então, se ela precisar descrever um sentimento, uma sensação, essa situação não está diretamente pautada em cima de planos de realidade. O que aproxima muito ela do simbolismo, né? O simbolismo tinha essa característica do etéreo, do espiritual, né? do que transcende, de sensações, de sentimentos que não estão pautados na realidade. Por que ela tem essa característica? Porque ela foi fortemente influenciada pelo movimento simbolista, tanto é que ela é classificada como uma autora neossimbolista, tá bom? Então, a Cecília Meirelles, no primeiro momento, nas primeiras poesias dela, ela vai ter uma poesia com essas características, muito ainda ligadas ao simbolismo. Uma poesia espiritualista, tá? Muitos temas e muitas questões são discutidas a partir da espiritualidade. Ela tem impressões sinestésicas, né, ligadas a sensações, fascínio pelo Oriente. Ela tem, o que também é uma característica ainda desse momento neossimbolista, né? Ela tem um fascínio por toda a cultura oriental, por tudo aquilo que ela estuda e vê sobre o Oriente. Na poesia dela, aparecem muitas figuras de linguagem que estão ligadas à musicalidade, à literação, né, à assonância e reiterações. A literação, repetição de vogais. A assonância, repetição de consoantes. Né? Essas repetições trazem uma musicalidade, uma sonoridade muito boa para a poesia. As reiterações é uma característica de você reafirmar, de reiterar. A mesma coisa você dizer assim, olha que mulher elegante, ela se veste tão bem. Então, assim, dizendo que ela é uma mulher elegante, eu não precisava dizer que ela se veste. Isso é só um exemplo para você saber o que é uma reiteração. Você diz uma coisa e você reafirma aquela coisa. Então, a Cecília tem muito disso, tá? Das aliterações, das assonâncias e das reiterações. A metalinguagem, porque assim como todos os poetas dessa época, né, eles falam muito da própria poesia, do próprio fazer artístico, fazer poético. Então, a metalinguagem está sempre presente. É a poesia falando da própria poesia, da própria escrita. Eles discutem muito, né? Mistura-se muito a poesia com esse caráter reflexivo sobre a vida, né? Desse caráter existencial. Ao mesmo tempo que ele está discutindo a vida do eu poético, ele está discutindo a produção poética. Então, a gente percebe muito o uso da metalinguagem, versificação breve, né? Menores, mas também tem as redondilhas, tem rimas, tem versos brancos. Tudo isso está presente, faz parte do uso dela. Qual a temática, então, da Cecília? O respeito à efemeridade da vida. A Cecília Meirelles escreve muito. Como ela questiona muito a questão existencial dela mesma, né? Ela fala muito a respeito da efemeridade da vida, como a vida é passageira, tá? Se discute muito disso. A passagem rápida da vida, a passagem rápida do tempo, que é um tema que é discutido pela poesia há muito tempo. A passagem do tempo, né? Essa passagem rápida, como a vida é rápida, efêmera. Então, tudo isso é discutido. Isso é característica de poetas, autores mais emocionais, tá?
esse tipo de características está muito mais ligado a esses autores barrocos ou neobarrocos, que são os comportamentos mais emocionais. Toda vez que você vê um autor falando muito sobre suas questões existenciais, sobre situações de sentimentais, subjetivas, você começa a perceber que ele é muito emocional. E aí essa emoção vai sempre passar por essas questões da efemeridade da vida, da passagem do tempo, a transitoriedade das coisas, a solidão, a dor, são aspectos da poesia da Cecília Meirelles, tá? A poesia lírica de extrema sensibilidade e delicadeza, então a poesia, quando a gente diz lírica, tá? É cheia de sentimento, de sentimentalismo e de extrema sensibilidade e delicadeza, tá? É uma poesia realmente muito simples. A Cecília, ela fez magistério, ela é professora, ela gostava muito de literatura infantil. Então, você percebe uma sutileza muito grande na escrita dela, uma sensibilidade muito grande. Postura contemplativa e estática em relação aos mistérios da vida e da morte, né? Como se ela estivesse ali parada, observando todas essas questões de vida e de morte, né? Do ser e não ser. E aí ela fica observando, ela se põe numa posição contemplativa em relação a essas questões. E alguns versos se assemelham à meditação. Ela tem, na fase mais final, ela se junta a esse grupo aí da religiosidade, do catolicismo, então você tem poesias mais místicas, religiosas e filosóficas, tá? Outra questão importante é que ela foi ela foi a criadora e a primeira diretora de um teatro, do museu, né, na verdade, de literatura infantil do Rio de Janeiro, ali na Praia do Botafogo. Ela dirigiu durante muito tempo esse museu, essa biblioteca, de literatura infantil, tá? Então ela tinha uma ligação muito grande com a literatura infantil, com essa questão mais didática, pedagógica da poesia e da literatura. Em outro momento, ela vai estudar, ela vai para Minas Gerais, ela vai estudar a Inconfidência Mineira, ela vai se aprofundar nisso. Então, muito cuidado com essa poesia dela, porque nesse momento ela faz uma pesquisa, faz um estudo sobre todo aquele momento da Inconfidência Mineira, do movimento da Inconfidência, e ela tenta escrever na poesia dela, e aí ela muda a escrita dela. Ela faz uma poesia muito parecida com aquelas cantigas lá do trovadorismo, que vocês viram na primeira série do ensino médio. Aquela escrita medieval, né, que eram poesias muito longas, feitas para serem cantadas. Como as pessoas, na maioria das vezes, não sabiam ler naquele momento, se usava dessas canções, né, trovadorescas na Idade Medieval para transmitir às pessoas, o maior número de pessoas possíveis em vários lugares, a cultura, né, o costume da sociedade, e fosse transmitindo aquele conhecimento de geração em geração. Então, quando ela vai para lá e aprende sobre Inconfidência Mineira, ela faz uma poesia muito próxima a essa poesia trovadoresca, essa poesia medieval, justamente com essa característica, que é para quê? Para que ela consiga transmitir todos os costumes e cultura daquilo que ela aprendeu naquela época da Inconfidência e sobre a Inconfidência Mineira às pessoas. Então, cuidado se esse tipo de poesia da Cecília aparecer, para vocês perceberem que o contexto histórico presente nessa poesia, né, é o da Inconfidência Mineira, é desse período aí da história do Brasil, e a característica da poesia e da temática dela, ela estabelece com essa relação com a Idade Medieval justamente por essa questão de ter uma ligação com a transmissão de conhecimento, com a transmissão de cultura, né, a passagem de conhecimento de uma geração para outra, tá certo? Então, essa é a intenção da Cecília Meirelles ao fazer essas poesias e essa pesquisa sobre a Inconfidência Mineira, tá certo? Então, é isso. Tá? Boa semana para vocês, bons estudos. Se tiver alguma dúvida, é só chamar lá no WhatsApp, perguntar que eu respondo para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, professor. Tchau, boa semana.